13 milhares de anjos que se corromperam diante de Deus, uma terça parte, quando desceu, ocuparam alguns lugares na esfera terrena. Uma parte foi na dimensão aérea, outra parte sobre a terra, outra parte sobre o mar. Quando Deus dá domínio ao homem para dominar no ar, na terra e no mar, está a falar para o homem dominar contra os espíritos satânicos, malignos, que afrontam a sua santidade. Agora, nessas dimensões que eles ocuparam, também existem anjos de Deus. Por isso você verá muitas catástrofes sobre o ar, muita gente a ter experiência sobre o ar, sobre os céus, muita gente a ter experiência sobre a terra. Todos bloqueiam limitação, é porque existe espírito pertencente ao diabo, a Satanás, que também foram incumbidos para cumprir a sua missão. Qual? João 10:10, que é matar, roubar e destruir. Escuta, o mar é um reino, é uma dimensão espiritual. Essa dimensão existe outro reino dentro do mar, tanto na área positiva como na área negativa. Porque quem criou o mar é Deus. Mas depois da corrupção celestial, os anjos que caíram, Satanás, quando desceu sobre a terra, ocupou uma terça parte dessas três fortalezas. Significa, no mar está dividido em duas dimensões. Temos a dimensão celestial positiva, temos a dimensão celestial negativa. Quando você vê o mar, você não está vendo só água salgada. Não, é um mundo, é uma dimensão, é um reino, na qual neste reino você encontra seres positivos e seres negativos. Para aqueles que já estão experimentando a espiritualidade, que sempre, tanto Luanda, Benguela, Namíbia principalmente, você vê sempre que há festividade. Das festas do mar, sempre morte, sempre desaparecimento. Sempre que há festividade das festas do mar, há sempre oferendas, há sempre pacto. Vamos chamar os mais velhos da província, antes da festa acontecer, terão que fazer uma celebração. Se é só mar, é só água salgada, é só peixe, estão a fazer celebração para quê? Estão a fazer oferendas para quê? Então você imagina, se é só água, onde Deus criou os peixes, onde vamos tirar o peixe, por que tanta cerimônia? Por que tantos rituais? Tanto entusiasmo em festas do mar? É porque não é só o mar que você está vendo, é um mundo espiritual, é uma dimensão espiritual. É um mundo, é uma dimensão espiritual. Quem está forjado, saturado nos assuntos espirituais negativos relacionados ao mar, essa pessoa sabe o que vai fazer no mar, sabe como é que ela vai orar, sabe quais são os rituais que tem que fazer para agradar ou dar oferenda aos espíritos que operam no mar. Quando o homem de Deus também sabe o entendimento das dimensões do mar, ele pode muito bem também no mar, mas falar, invocar os espíritos que operam no céu diante de Deus. É necessário você entender que este mar é um mundo, é uma dimensão dividida em duas particularidades. A primeira positiva, a segunda negativa. Hoje entenda que toda pessoa que está aí no mar fazer oferenda, está aí no mar porque existe família com as suas tradições, que a criança quando nasce tem que levar no mar para lhe dar banho com água salgada, outros até para fazer pacto. Porque essa é só água, não é água, é o mundo, é uma dimensão. Antes da queda do homem, Deus estabeleceu anjos, poderes celestiais, para governar os quatro cantos da terra. Anjos de Deus, anjos santos, que Deus incumbiu a responsabilidade de proteger os quatro cantos da terra, governar tanto norte, sul, leste a oeste. Esses quatro pontos cardeais, Deus deu orientação e incumbência a certos poderes, a certos anjos de Deus para governar antes da queda. Mas quando Satanás se rebela e cai, ele teve poder até de corromper alguns espíritos, alguns anjos de Deus, algumas potestades de Deus. Ele teve o poder de corrompê-los, e ao corrompê-los passaram a trabalhar para ele e não para Deus. Eles têm brilho, eles têm poder, são anjos, mas só que com a natureza negativa, com a natureza perversa. Um desses anjos na qual se corrompeu e agora trabalha para Satanás, chama-se Leviatã. Diga Leviatã. Leviatã é o governador do mar, é o líder da potestade das trevas que governa o mar, que dirige o mar. Por detrás dele existem seres, N espíritos que obedecem o seu comando. A esses espíritos nós chamamos espíritos do mar, ou espírito das águas. Esqueça Iemanjá, esqueça que anda, esses aqui são fracos. Esses obedecem às orientações de Leviatã, o líder máximo do mar. Por detrás dessa criatura, como liderados, aí você encontra Iemanjá no Brasil, que anda em Angola, você encontra as deusas do mar, as princesas do mar, você encontra os espíritos marinhos
que pode movimentar as águas, chamam os espíritos das águas. São comandados, orientados por Leviatã. E nós lemos aqui que o Senhor esmagará, derrotará Leviatã. Pergunta a um pescador genuíno quais são os rituais que faz para poder pescar. Pergunta aos avós, os pais das pescas, os líderes que entendem de pesca, como é que eles sabem quando o mar está alto, está baixo, o que fazer antes de começar a pescar. Eles fazem um ritual. Por quê? Para agradar os espíritos do mar. Muita gente tem sucesso na área, nas pescas, nem porque é graça de Deus, são pactos que ele fez com os espíritos do mar. Você não sabe o que essa pessoa faz. Estabelece pacto, aliança com os espíritos do mar para o capacitá-lo, o enchê-lo com sabedoria, progresso, os negócios começam a avançar. No mundo marinho temos duas classes de espírito: espírito pertencente a Deus e espírito pertencente às trevas. Tudo começa pelos nossos antepassados. Teus pais, teus avós, bisavós, alguns foram camponeses, outros foram pescadores, outros até nem por isso, nem mar, era rio. Os nossos antepassados, eles faziam certas práticas negativas, faziam certos sacrifícios, levantavam certos altares sobre o rio ou sobre o mar. É tudo água. Falavam com o rio, falavam com os espíritos do rio. Uns fizeram promessa para os espíritos marinhos. Toda a família, todo jovem foi entregue à mercê desses espíritos negativos. Existem coisas que nós enfrentamos na vida, não tem a ver conosco, tem a ver com nossos antepassados. Teu avô fazia aqui no rio, tua mãe fazia aqui na praia. Toda hora, 4 horas, 5, está sempre no rio a fazer o quê? Quando você nasceu, te levaram aonde? Quem te deu o primeiro banho? Onde é que te deram o primeiro banho? Aquilo foi uma consagração, contato com os espíritos das águas. Existem famílias que têm ritual no rio. O primeiro contato com essas forças espirituais tem a ver com nossos antepassados. Não brinca com o poder negativo dos ancestrais. Muitos se foram, não nos confessaram nada. Por que o pai teve grandeza, fazia quê? Por que a mãe foi uma excelente empresária, um excelente camponês, um excelente pescador? De que forma? O pai fez quê? Não nos contaram. Buscava mesmo a Deus, orava, lutou na vida, ou fez alguns pactos, algumas alianças com seus filhos, com a sua família, para ter promoção. Hoje em dia, do jeito que a sociedade está, existem pessoas que não têm mais medo de fazer pactos. A necessidade está a aumentar. As pessoas estão a lutar pela vida, nada acontece. Então recebem algum relatório de alguma amiga, de alguma tia. Olha, vamos só numa senhora, vamos fazer alguns trabalhos para te ajudar. Só que você não sabe que essa senhora, ela é um espírito das águas. Tudo que ela te fazer ali é para te preparar para entrar no mundo marinho, mundo das águas. Então, sempre que você estiver perante o mar, lembra-te que esse mar que eu estou a ver está dividido. Tem os seres positivos e negativos. Depende de quem, do lado que você está. Para os satanistas, feiticeiros, macumbeiros, santos negativos, eles vão no mar para falar com esses espíritos, para proteger seus filhos, sua família, e dão oferendas, dão sacrifícios. Para o homem de Deus, pode usar o mar para batizar, pode usar o mar com outros elementos espirituais que Deus pode usar para trazer vida, salvação e restauração. 70% das mulheres da comunidade eclesiástica cristã está conectado com os espíritos das águas, espíritos marinhos. O mundo marinho, ele se agrada mais com o ser feminino do que masculino.